Oi gente, Vanessa no Japão com mais um vídeo aqui pra você. E hoje eu vou bater um papo sobre o Japão. Eu vou estar contando um pouquinho da minha história aqui no Japão. Meio que um resumo, né? Vou tentar resumir, que são há muitos anos aqui no Japão. Vou tentar resumir em alguns minutinhos aqui. Bom, vamos lá. Será que ainda vale a pena morar aqui no Japão? Olha, eu vim aqui para o Japão quando eu estava com 17 para 18 anos. Só que nisso eu já tinha uma bebê, que hoje é a minha filha a mais velha, que já tem 28 anos. Então eu deixei ela ainda bebê, um pouco antes de completar um ano, com meus pais, e que eles ficaram no Brasil, e eu vim com o pai dela aqui para o Japão. A gente veio se aventurar, era a primeira vez, né, da gente fora, né, do país. E assim, é a primeira vez, a gente não conhecia, assim, a gente não tinha ninguém aqui no Japão na época, não conhecia ninguém também, ou se fosse hoje em dia, né, com essa praticidade, essa facilidade que a gente tem com a comunicação, né, com a internet, mas na época não existia nada disso. Então a gente se aventurou com aquele pensamento, né, que a gente vem, vai ficar 2 anos, no máximo 3, vamos juntar dinheiro e ir embora. Quem nunca, né, pensou nisso daí, ou viveu isso, ou até mesmo conhece alguém, né, que já passou por isso, né, ou que teve essa ideia, não, vou pro Japão, vou juntar dinheiro, 2, 3 anos no máximo, e vou embora pro Brasil, né? Pois bem, mas assim, bate a saudade. Os meus pais, assim, passou alguns meses, os meus pais já vieram também para o Japão junto com a minha filha e com o meu irmão, e a gente começou a tocar a vida aqui nesse lugar. E gente, eu passei um perrengue logo no primeiro dia que eu cheguei aqui no Japão, que eu peguei o rapaz da empreiteira, né, foi buscar a gente no aeroporto, e daí quando a gente desceu, assim, aquele monte de japonês e aquela... Eu não sabia, né, eu não tinha contato nem com o idioma japonês no Brasil, então eu ver, assim, aquele monte de pessoal falando tudo japonês ali e tal, e não entendendo nada daquilo, eu já achei estranho, né? Mas assim, eu falo, vamos embora, né? Vamos que vamos, né? Estamos no Japão, né? Agora sim, né? Agora as coisas vai mudar, né? E a gente foi pro apartamento e, meu Deus, eu até... Eu lembro que eu tomei um banho meio que gelado praticamente, porque eu não sabia regular lá o negócio do... Não conseguia regular a saída de água do furô, para você ver a noção do que a gente tava ali, que o cara da empreiteira deixou a gente, aquele seto, né, de futon, que era caro pra dedéu, né, na época, que eles deixavam só aquilo lá pra gente, e o resto se vira, né? Pois bem, então, aí a gente tentou se virar no apartamento provisório do jeito que dava, né? O passaporte naquela época ficava, né, com o pessoal da empreiteira, porque você tinha uma dívida absurda de alta na mão deles, né? Então, eu falei, vamos tentar se virar, né? E assim foi indo, né? Os perrengues no mercado, entrevistas na fábrica. Eu lembro também que eu tomei um chá na entrevista e ele era meio assim, meio da cor do Guaraná. E eu dei mó golão naquilo lá, achando que era um Guaranazinho geladinho e era um chá amargo. Hoje em dia eu tomo ele de boa. Mas, e assim fomos, né? Para nossa vida aqui no Japão, com aquele pensamento, né? Vamos para a fábrica e tal, trabalhar, juntar nosso dinheiro. E assim foi indo por algum tempo, só que depois, não muito, a gente já começou meio que... Daí eu já comecei a não querer mais ir para o Brasil.
porque aqui, querendo ou não, eu conseguia comprar mais coisas do que eu no Brasil. E eu saí assim de um lugar no Brasil, de uma vida, né, num estilo de vida muito precário comparado assim a que eu tava levando aqui no Japão. Então eu falei, aqui mesmo que eu vou ficar. E o meu pensamento dali começou a mudar, querer ficar cada vez mais aqui. Porém, naquela época dava sim para se juntar dinheiro, dava para mandar dinheiro para o Brasil todo mês, ainda mais sendo um casal, mesmo com filho pequeno na época, pagando creche, né, creche brasileira, que também não era barato, era muito caro. A gente ainda conseguia juntar dinheiro. Quem era solteiro, então, naquela época, nossa, juntou muito dinheiro, não é mesmo? Mas então, conforme vai passando o tempo, você vai se adaptando cada vez mais aqui ou não, né? E no meu caso, sempre foi cada vez mais ficando com o pensamento aqui no Japão. E teve uma época que eu fiquei com medo de voltar pro Brasil, acredita? Por causa de violência, as coisas que a gente escutava, né, a gente assistia, era na época da fita de videocassete ainda, que a gente alugava e a gente assistia tudo meio que atrasado, né, mas dava para acompanhar. As novelas eu gostava muito, Fantástico, então eu comecei a ficar com um pouco mais de receio de voltar pro Brasil, porque eu já saí de lá vendo aquilo de perto, mas eu tinha medo, mas nem tanto, né? Quando você tá fora e você vê aquilo, você fala, meu Deus, como que eu vou conseguir viver agora no Brasil com a segurança que eu estou tendo aqui no Japão, né? Então começou a ficar mais complicadinho assim na minha cabeça a ideia de voltar pro Brasil. E daí nisso os anos foram passando, né? A gente começou a sair lá da era do orelhão, de comprar cartãozinho para ligar. Eu fui ter o meu primeiro celular aqui no Japão. Gente, eu achei assim aquilo o máximo, aquele celularzinho pequeno que não dava para fazer quase nada, só ligação mesmo na época, né? Dava para fazer uma ligação e receber. E assim era bem simples mesmo. Eu vou tentar procurar uma foto na internet para deixar aqui para vocês verem, para vocês terem uma ideia de como era o celular aqui na época. E depois começou a avançar, né? Começou a ficar mais estiloso o celularzinho, começou a abrir e fechar. Teve uma época que a gente começou a ter os emoji, começou a mandar e-mail um pro outro, com emoji, bem simplesinho, era aquele desenho bem complicadinho, mas você sabia que tinha uma carinha ali sorrindo, uma carinha triste, brava, né? E era tudo novidade, e eu já comecei a amar esse negócio de celular, e toda vez que saía um modelo diferente, mais avançado da operadora que eu tava ali, eu fazia de tudo para estar trocando, porque eu queria, nossa, esse celular faz tal coisa, eu vou lá porque eu quero ele. E daí foi avançando, né, a tecnologia aqui no Japão, e também o acesso pra gente também, né? Na época que eu fazia compra de produto brasileiro no caminhão, quando o caminhão passava, né, acho que de 15 dias, não me lembro, e a gente ficava ali esperando para não perder o dia e o horário que o caminhão ia estar lá embaixo, lá no prédio lá, para a gente estar fazendo a nossa compra, para matar um pouco da saudade da comida brasileira. E pegar lá as fitas cassete. E daí depois eu andava muito de bicicleta aqui no Japão. Nossa, como eu andava. Hoje eu vejo o quão sedentária eu sou, e dá até uma preguiça de bike, e falar, tem que ir de bike em tal lugar, não, vamos de carro mesmo. Até no Combine, que é na outra esquina ali de casa, eu vou de carro hoje em dia. Mas naquela época eu ia trabalhar tanto no frio, no calorzão, na chuva, no taifu, a gente ia de bicicleta.
não tinha escolha. Se não era de bicicleta, era um mucai de empreiteira, porque se você muda de serviço e é longe, o mucai passava para pegar. Então, daí conforme foi passando as coisas, a filha se adaptando na escola, sendo bem cuidada também, graças a Deus nunca tive problema com maus tratos nas escolas. O serviço eu pulava demais, eu achava que tipo, me irritou, eu vou lá no outro fazer entrevista, né? E nisso atrapalhava bastante, porque ficava bagunçando os dias de receber, e quando recebia pouco, né? É umas cabeçadas aí da vida ao longo desses anos no Japão. Já tive muitas, que se eu for contar aqui, daí não vai dar mesmo, vai ter que separar em vários vídeos, em várias partes aqui. Depois passou um tempo, eu fui pro Brasil, fiquei um tempo lá, e pra mim, eu sempre tive a sensação que eu tava no Brasil a passeio mesmo. Eu nunca fui pro Brasil tentar a vida lá. Eu fui, fiquei um período lá e depois voltei pro Japão e continuei a minha vida. Porém, o que eu acho um ponto assim que eu errei muito, errei em vários, mas o que eu mais errei também foi em não aprender o japonês e também a não ver depois da fábrica. Eu sempre vi assim, eu somente na fábrica e nada mais além daquilo. Isso foi assim, meio que, não vou dizer que foi um desperdício de tempo, porque a gente sabe que o tempo ele não volta mesmo, mas eu deveria ter feito isso naquela época, ter tentado já alguma coisa por conta. Mas enfim, né? Foi muitos anos trabalhando na fábrica e nisso o mundo mudou, as atualizações e tudo, enfim, continuou, sempre foi melhor, né? Dali sempre melhorando, tanto no Japão como nos outros lugares, acredito eu. Mas eu sempre ficando aqui no Japão. E teve crise, e teve, né, tsunami, terremotos, foi N coisas que também aconteceu nesse período. E nisso, hoje eu já tenho 3 filhas e continuo aqui no Japão. E continuo com os planos de ficar no Japão. Eu não sei assim, como eu nunca tentei morar no Brasil ou em outro lugar, eu não sei como que ia ser a minha vida. Talvez eu tente aí voltar pro Brasil e tentar morar, né? Quem sabe, né? Mas eu acho que tem que ser muito planejado mesmo. Ainda mais eu com as filhas que estudam na escola japonesa, o que fazer no Brasil, caso eu vá morar, né? Caso eu vá tentar morar no Brasil, né? E o porquê que eu acho que ainda vale a pena morar aqui no Japão. Gente, eu acho aqui um país ainda seguro. Por mais que não é como antigamente, eu ainda acho que aqui é um dos países mais seguros. Eu tô aqui conversando com vocês em um parque, aqui sozinha, tranquilo, ninguém vai vir me incomodar. Vai ser assim, vai ser muito difícil vir alguém me incomodar ou alguém até me assaltar, né? Então, eu não sei se em outro lugar aqui fora do Japão eu poderia estar com essa certeza de que estaria tudo bem. Não que em outros lugares vá acontecer. É que nem eu falei pra você. Eu não sei, nunca fui morar em outro lugar, né? A não ser aqui no Japão. Porque no Brasil eu saí com 17 anos. Então, eu tenho mais tempo aqui no Japão do que no Brasil. E essa segurança, ainda mais que eu moro no interior. Também tem isso também. Pode ser que aqui mesmo dentro do Japão, só que em cidades maiores, talvez eu não vá poder ficar tão assim à vontade como eu tô aqui. Mas eu acho que ainda tem assim uma porcentagem ali de segurança maior.
Você que tá me ouvindo, tá me assistindo aqui, coloque amor nas minhas palavras que eu tô falando pra você, da minha realidade aqui no Japão, do que eu tô vivendo, do meu pensamento aqui no Japão, que por mais que as coisas estão acontecendo, que Japão não é mais como antigamente, eu ainda prefiro aqui. Eu ainda consigo cuidar das minhas filhas, ter certas regalias que se fosse talvez no Brasil, por eu não ter formação lá no Brasil, não sei se eu conseguiria ter assim um teto salarial que desse para eu proporcionar, né, um custo de vida ali para minhas filhas, como eu tô dando aqui. A gente sabe que a gente, querendo ou não, a gente acostuma. Por mais que fala que Japão tá mais difícil, não se guarda mais dinheiro, e realmente, gente, a gente aqui, ó, a gente trabalha e trabalha muito mesmo, e também se paga muito. É complicado falar quanto ganha e converter em reais, porque, gente, o custo de vida também vai ser diferente, assim como a cultura, né? Então, não tem como eu pegar e falar, eu ganho tantos mil ienes aqui, e convertendo para reais, dá um valor bem alto, um valor assim de uma pessoa formada lá, bem estabilizada até, com um cargo assim, com um cargo bom. E eu querer comparar, porque não dá, porque o que eu vou gastar no mercado, os meus assim gastos fixos já vai ser bem mais alto que no Brasil. Por isso que não dá para fazer essa comparação. Mas eu gosto daqui do Japão. Eu tenho essa sensação de que aqui ainda é mais seguro. Mas também não critico de forma alguma a pessoa que veio para o Japão, já conquistou o que ela quis, estava focada mesmo, estava ali com o propósito de estar voltando para o Brasil. E tá ótimo, né? Parabéns também, porque não deixa de ser um mérito, né, dali da pessoa de ter conquistado e ter retornado ao Brasil. É claro que o Brasil, eu também amo o Brasil. Sou brasileira mesmo, uma brasileira que mora, que vive no exterior, né? Mas assim, o calor, né, do Brasil, o calor ali humano ali do Brasil, ele é contagiante. O Brasil, ele é muito bonito. Tem as partes ali, a gente sabe, né, que por conta da política, enfim, de outras coisas que eu não vou entrar em debate aqui também, mas tem muitos lugares bonitos, tem pessoas ali maravilhosas mesmo. O calor humano do brasileiro é contagiante, sim, é de uma alegria que aqui no Japão isso é bem escasso, essa parte. As frutas são maravilhosas, tem lugares maravilhosos no Brasil. É uma fartura de coisas muito boas no Brasil. O Brasil é enorme, bem grande, tem muita coisa boa sim. Eu vou ficando por aqui no Japão, por enquanto, né? Não sei, pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos eu vá para o Brasil tentar morar, né? Que nem eu vim do Brasil faz pouco tempo, fui passear de novo, fui ver meu pai, levei as crianças, elas amaram o Brasil. E eu gostei muito de estar ali de novo no Brasil, vendo uma realidade assim mais atualizada hoje em dia. Só que eu acho que vai de cada um mesmo. Você precisa ser bem pessoal. É claro que a gente vê o lado de outras pessoas, acaba aprendendo com eles, ver o que eles fazem e tal, e vice-versa. E daí a gente tem que olhar para dentro de nós, ver também a nossa realidade, como é hoje e o que quer daqui para frente também, se é aqui no Japão, se é em outro país, se é voltar para o Brasil, né? E eu acho que ainda vale a pena eu ficar morando aqui no Japão. Quem sabe quando as crianças crescerem mais um pouquinho, aí a gente se aventura a estar indo para o Brasil para estar morando lá. Quem sabe, né? E você aí? Você é de onde? Você é do Japão, do Brasil? De que lugar que você está me vendo? Deixa aqui nos comentários se vale a pena
você ainda está aqui no Japão ou se você tem planos para ir para o Brasil ou para outro lugar. E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui e compartilhar com teus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!